Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Águas da Fonte de Cristo. Meu nome é Claudivan e hoje nós vamos estudar sobre as 5 colunas da verdade. O primeiro verso que a gente vai ler se encontra no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, Deus é a verdade. Deus, o Pai, é a verdade. Aqui o profeta Isaías está no comecinho da sua profecia, né? Ele foi levantado a profetizar ao povo de Israel para que eles se arrependessem dos maus caminhos, porque Deus ia levar o povo para ser castigado por Babilônia, né? Lá no passado o povo de Israel foi escravo 70 anos, né, pelo povo de Babilônia. Mas antes disso, Deus envia o profeta Jeremias para que eles se arrependessem dos pecados. E o que eles fizeram? Eles não se arrependeram dos pecados, eles continuaram na maldade, né? E então Deus leva eles ao castigo de Babilônia. E o próprio profeta Jeremias, ele fala ao povo: não tem mais o que fazer. Agora o que resta para vocês é ser submisso a Nabucodonosor, rei de Babilônia, porque vocês serão castigados. E aquele que não for submisso ao rei de Babilônia será castigado. Ele falando da vaidade do povo, que o povo escolhia outros deuses além do Senhor, que eles cortavam árvore de bosques, né, madeira, faziam estátuas de pedra, né, e adoravam no lugar do Deus verdadeiro, que era para eles adorar. E então, no meio da profecia, no meio da repreensão, ele disse: mas o Senhor, Deus é a verdade. Então, Deus, o Pai, é a verdade. Ele é o Deus vivo, né? Diferente da madeira, diferente da pedra, que não pode enxergar, não pode sentir cheiro, não pode falar, né? É um Deus morto. Então, em comparação aos deuses, a qualquer um outro Deus, somente um Deus é o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra, amém? Então, Deus o Pai, ele é a verdade. Essa é uma das colunas da verdade. Se você perguntar para qualquer denominação, para qualquer igreja, para qualquer religião, vocês têm Deus? Vocês têm a verdade? Eles vão falar que tem, né? É óbvio. Nenhuma igreja vai falar: não, a gente tem a mentira, a gente não tem Deus aqui. Né? Ninguém vai querer congregar, né, numa igreja assim, né? Então é óbvio que eles vão falar: aqui tem Deus, aqui tem o Deus verdadeiro. Mas o que vai mostrar é a Bíblia Sagrada. Então, conferindo com o que está escrito, a gente vai saber se aquela igreja é a verdade ou não é a verdade. Então, muitas religiões elas vão falar: nós temos Deus, mas qual Deus? Será o Deus criador do céu e da terra? O Deus verdadeiro? Pense nisso, porque você pode estar adorando ao Deus falso e não ao Deus verdadeiro. E isso pode passar anos sem que você saiba. Então é isso, você precisa procurar uma igreja onde tenha o Deus verdadeiro. Muitas pessoas elas procuram igreja onde elas se sintam bem. Mas, na verdade, a gente deve procurar a igreja a qual Deus mostra que é a igreja verdadeira. Porque tem muitas religiões, tem muitas denominações que a gente pode escolher a qual vai ser do nosso gosto. Mas a gente não deve escolher o nosso gosto. O próprio Deus sabe o que é melhor para nós, até mais do que nós mesmos. Então nós devemos seguir aquele que nos criou, né? Aquele que conhece o nosso coração, sabe quais são as nossas vontades, colocando a nossa vontade e a vontade de Deus, deve pesar mais a vontade de Deus, justamente por ele saber o que é melhor para nós. Então nós conhecemos a primeira coluna da verdade. A segunda coluna da verdade, vamos lá no livro de João, Evangelho, capítulo 14, versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, né, também é a verdade. Deus o Pai é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então muitas das vezes você pode estar numa igreja que fala sobre Jesus. Mas será que essa igreja fala a verdade sobre Jesus? Por exemplo, você pode estar congregando numa igreja onde fala que Jesus ele não é Deus. E isso é uma tremenda mentira. E eu posso afirmar para você, através da Bíblia Sagrada, que isso é uma grande mentira. Porque no próprio livro
de João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 1, vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No próprio capítulo 1 de João, vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é esse Verbo. Ele estava com Deus e ele é Deus. E foi ele quem se fez carne e habitou entre nós. Então se você está numa igreja onde fala que Jesus não é Deus, que ele é um Deus menor, essa igreja está falando uma mentira sobre Jesus. Então está faltando uma das colunas da verdade. Ela pode ter Deus o Pai como verdade, mas não tem Jesus como verdade. Pode-se falar de Jesus, mas não ensina a verdade sobre Jesus, entendeu? Então esteja numa igreja onde fala que Jesus é Deus, onde se fala a verdade sobre Jesus. Mas aonde provar a verdade sobre Jesus? Na própria Bíblia. A terceira coluna da verdade se encontra no livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 6, que diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. Ponto final. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Aqui está falando do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele também é a verdade. Então você pode estar numa igreja onde se fala do Espírito Santo, mas quando vai falar do Espírito Santo, ela fala que o Espírito Santo é uma luz. Ela fala que o Espírito Santo é o poder de Deus. Essa igreja não está ensinando a verdade sobre o Espírito Santo, porque a Bíblia Sagrada, ela ensina que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele ora por nós, ele intercede e ora por nós, e ele também é chamado de Consolador. Se ele não fosse uma pessoa, iria falar consolo, e não consolador. Consolador é o título de alguém que tem a consolação, de alguém que pode nos consolar. E esse alguém é a pessoa do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo não é Jesus. Jesus é um, o Espírito Santo é outra pessoa. Se você tem mais dúvidas acerca do Espírito Santo, nós temos também o vídeo no canal. Vou deixar o link aqui na descrição para você ver a verdade sobre o Espírito Santo, conforme a luz da Bíblia, não conforme algum líder religioso, conforme algum pastor, algum profeta que seja. Isso conforme a Bíblia. Essa é a maior profecia, a maior profeta que a gente tem. Amém? Então, a terceira coluna da verdade é o Espírito Santo. Então, essa igreja ela precisa ensinar a verdade sobre Deus o Pai, a verdade sobre Jesus e a verdade sobre o Espírito Santo. Sobre essas três verdades, você vai descobrir se essa é a igreja verdadeira ou não. Lembrando que são 5 colunas da verdade. Até agora só vimos 3. Vamos à quarta coluna da verdade. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. São as palavras do próprio Senhor Jesus dizendo assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é a quarta coluna da verdade. Então, se a igreja que você está congregando, ela fala da Bíblia, ela fala toda a verdade sobre a Bíblia, essa igreja, ela tem a verdade. Primeira coluna, Deus o Pai. Segunda coluna, Deus o Filho. Terceira coluna, a pessoa do Espírito Santo. Quarta coluna, a Bíblia Sagrada. Então você pode estar numa igreja onde se fala da Bíblia Sagrada, mas tome cuidado. Muitas das vezes fala da Bíblia Sagrada, mas fala de uma maneira errada. Por exemplo, tem igrejas que fala tanto do dízimo, fala tanto de dinheiro somente para ter o dinheiro das pessoas. A Bíblia fala do dízimo, a Bíblia fala das ofertas, mas não fala somente disso. Fala de muitas outras questões, Mas tem pessoas que só pegam os pontos que lhe convém. E assim não deve ser. Tem pessoas que falam que só precisamos ler o Novo Testamento. O Velho Testamento já foi. Mas não é assim. Tem pessoas que já aceitam somente o Velho Testamento. E não é assim. Nós temos que aceitar o Velho e o Novo Testamento. Toda a Bíblia. Lembrando que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Não só em meia verdade, não só em meia Bíblia, mas a toda a Bíblia. Todos os livros, todos os capítulos e versículos da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, ela deve ser ensinada na igreja, Velho e Novo Testamento. Deve ser ensinada toda a Bíblia na igreja, tá? Não somente o Velho, não somente o Novo Testamento,
tá bom? Lembrando que quando Jesus foi tentado, o diabo foi tentar Jesus e ele usou a Bíblia, tá? Então até mesmo o diabo pode usar a Bíblia para te enganar, porque Jesus, ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, é óbvio que ele teve fome. E o que o diabo fez? Ele falou: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E então ele parte para outra tentação. Lembrando que toda vez que ele vai tentar Jesus, ele usa está escrito. E quem somos nós, pecadores, para tentar resistir por nós mesmos o inimigo? Jesus resistiu o inimigo com o poder do Espírito Santo. Ele poderia ter resistido por ele mesmo, mas em forma humana, como ele estava, ele fez isso para nos deixar o exemplo. Ele não usou o próprio poder justamente para nos deixar o exemplo. Foi por isso que Jesus nasceu como homem nessa terra, viveu como homem, rogou a Deus, rogou ao Pai, sendo o próprio Deus, tendo todo o poder, ele roga ao Pai, justamente para nos deixar exemplo, para a gente não enfrentar o inimigo por nós mesmos, mas por Deus, pela sua palavra. E é por isso que ele fala, está escrito. Ele responde também, somente a Deus adorarás, nem só de pão vive o homem. Então ele vai respondendo conforme está escrito. Lembrando que toda vez que o diabo vai tentar Jesus, ele usa parte somente da Bíblia. E Jesus usa toda a Escritura. Então cuidado com partes da Escritura. Lembre-se, toda a verdade, nós vivemos de toda a verdade que sai da boca de Deus. Amém? Quinta coluna da verdade. Salmos capítulo 119, versículo 151. Lá diz assim: tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. E quais são os mandamentos de Deus? Com o tempo você vai abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, e lá você vai ver os 10 mandamentos, tá? 10 mandamentos. Eu vou ler de novo o verso. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos, os 10 mandamentos, são verdade. Então, quinta coluna da verdade é os 10 mandamentos, tá? Então, se você está procurando uma igreja, procure a igreja que tenha Deus o Pai como verdade, Jesus como verdade, o Espírito Santo como uma pessoa e coluna da verdade, a Bíblia Sagrada como uma coluna da verdade e os 10 mandamentos como a coluna da verdade. Aí você pode perguntar assim para o seu líder religioso: essa igreja guarda os mandamentos de Deus? Sim, a gente guarda. Vocês têm imagem de escultura na igreja? Não. Vocês não matam? Lá diz num dos 10 mandamentos, não matarás. Eles não matam. Vocês adulteram? Não. Nós guardamos os 10 mandamentos. Vocês guardam o sábado? Aí eles vão falar, não, sábado não, sábado é para judeu. Percebe que a maioria das igrejas, elas não aceitam o sábado como mandamento de Deus. Eles vão falar que o sábado foi abolido, que o sábado é para judeu. Nós, seres humanos, nós fazemos uma conta assim. Se a gente pegar o número 10 e tirar 1, para nós é 9. 10 menos 1 é 9. Mas com Deus não é assim. Referente aos 10 mandamentos, com Deus, 10 menos 1 é 0. É nada. Sabe por quê? O apóstolo Tiago, veja bem o que ele escreveu. Carta, epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Vou ler de novo, ó. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, tropeçou em um ponto, tropeçou em todos os pontos. É assim que é a matemática de Deus. 10 menos 1 é 0. Ou você guarda toda a lei, ou você não guarda nada. Ou você observa todos os mandamentos, inclusive o sábado, que é o 4º mandamento, ou você não guarda nenhum mandamento. Então, se a igreja que você está não ensina a verdade sobre o sábado, essa igreja está faltando a 5ª coluna da verdade. Essa igreja fala dos 10 mandamentos, mas não como a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina 10 mandamentos. Se eu tirar um, eu não tenho nenhum. É assim que funciona. Então veja bem,
Por que que a gente frisa tanto na guarda do sábado? Por que que a gente fala tanto da guarda do sábado? Eu não estou falando de igreja nenhuma aqui, tá? Eu estou falando da igreja verdadeira. Eu estou falando da igreja que tem as 5 colunas. Essa igreja, ela precisa ter as 5 colunas da verdade, certo? A questão do sábado é como se tivesse a digital do Criador lá no 4º mandamento. Porque você pode ler os 10 mandamentos, mas o 4º mandamento, que é o sábado, Deus se revela como o Senhor Criador dos céus e da terra. Pode ver, lá vai estar escrito, porque eu, o Senhor, em 6 dias criei os céus e a terra. Eu sou o Senhor. Lá ele se revela como Criador. É o único mandamento o qual Deus se revela como Criador dos céus e da terra. Lembrando que hoje nós temos o domingo. Na Bíblia não existe a palavra domingo. Na Bíblia existe primeiro dia da semana. O que Deus fazia no primeiro dia da semana? Deus estava na criação. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Então Deus criou a luz. Deus estava na criação no primeiro dia. O que Deus fazia no segundo dia? Segunda-feira. O próprio nome já diz segunda-feira. Então a semana não começa na segunda-feira. A semana começou já no domingo. Segunda-feira já está falando segundo dia da semana. Deus estava na criação. Terceiro dia, Deus estava na criação. 4º dia, Deus estava na criação. 5º dia, Deus estava criando. 6º dia, Deus faz Adão e Eva, Deus faz o homem. Então veja, são 5 dias Deus preparando tudo, como se fosse um pai e uma mãe preparando um quarto para uma criança que vai nascer. Prepara todas as coisas para vir aquela criança. Foi assim que Deus fez. Deus cria todas as coisas, Deus cria os animais, Deus cria os mares, Deus cria toda a natureza e por último, que é o 6º dia, Deus cria o homem. Mas não são 7 dias na semana? Sim, são 7 dias na semana. No 6º dia, Deus estava na criação. E o que Deus fez no 7º dia? Descansou. Mas espera aí, Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Mas por que então fala que Deus descansou? Ele estava admirando aquilo que ele criou, certo? Então, o sábado, ele é um dia de descanso. É um dia especial para que eu me lembre do Deus Criador que fez os céus e a terra. Então, se eu for trabalhar nesse dia, que seja um trabalho não para o meu lucro, mas um trabalho que faça eu lembrar de Deus, como por exemplo, entregar panfletos, visitar hospitais, visitar os orfanatos, as viúvas, o asilo, fazer visitas, ajudar pessoas. Esse é o trabalho que se deve fazer no sábado, não é dormir o dia inteiro. Então, o descanso do sábado é coisas que façam a gente lembrar de Deus, fazer o bem. Mas a gente não faz o bem todos os dias, sim. Você pode fazer visitas, você pode fazer o que você faz no sábado, dia especial, em qualquer outro dia da semana. Mas o sábado, ele é especial para essas coisas, tá? Então a gente deve fazer o bem todos os dias da semana. Lembrar de Deus todos os dias da semana. Mas o sábado é um dia especial para lembrar de Deus, para fazer a vontade de Deus, para parar de fazer toda a nossa vontade, trabalhar para o nosso lucro e passar a trabalhar para Deus. Lembrando que esse dia é especial de Deus para nós, para fazer bem a nós, tá? Lembrando que Deus é Deus e sabe o que é melhor para nós mais do que nós mesmos. Amém? Então essas são as 5 colunas da verdade. Que Deus te abençoe. Vamos então fazer a última oração e encerrar esse estudo. Quero que você feche agora os seus olhos, se você puder, dobre os seus joelhos, vamos falar com Deus. Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Rei do Universo, Dono da verdade, não só tem a verdade, mas é a própria verdade. Que a sua verdade reine dentro do nosso coração, que se cumpra a promessa do Espírito Santo, que é nos guiar em toda a verdade, Senhor. Que o nosso coração se enche da sua presença, para que a nossa boca somente fale a verdade. Ajude-nos a deixar o caminho de mentira. Guia-nos até a igreja verdadeira, a igreja que guarda os mandamentos do Senhor, a igreja que tem a fé em Cristo Jesus. Repreenda o mal e tudo aquilo que tenta nos fazer, meu Pai, desviar-nos da sua presença, afastar-nos da Bíblia Sagrada, que é a verdade do Senhor. Ajude-nos, Pai, e abençoe todos aqueles que param para ouvir a sua voz. É o nosso pedido
Que o Senhor abençoe a pessoa que está ouvindo nesse momento os seus estudos, a pessoa que está nesse momento fazendo a oração, a pessoa que está nesse momento levando o coração e a mente a Ti. Abençoa a vida dessa pessoa, abençoe a família dessa pessoa, abençoe, Senhor, os que moram também aos derredores dessas pessoas. Que possamos todos nós ter em nosso coração a verdade, obedecer a verdade e levar a outras pessoas a Tua verdade. É a nossa oração e agradecimento em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém.